Aqueles jovens que deixaram tudo e foram para uma direção que o Senhor direcionou, ali até o Belém do Pará. E ali a igreja foi fundando e foi se desenvolvendo. E nós somos frutos desses dois jovens. Só foi possível a igreja estar como está hoje por conta deles, do Senhor ter levantado. E assim é na nossa vida também. Aonde nós estamos, aonde os nossos pés estamos. Então nós estamos finalizando o ano dizendo assim, a obra não pode parar, a obra está aí, as vidas já estão assim, elas estão com sede, elas querem ouvir a palavra de Deus, isso é muito nítido. Amém? Então nós somos frutos desses dois jovens. E a história vai continuar, assim como continuou a partir desses dois jovens e foi vários homens, várias mulheres de Deus até chegar aqui. Então eu glorifico a Deus, né, por todos vocês também que nos ajudaram na liderança, com o evangelismo. Parece até uma despedida, né, gente? Mas na verdade é um agradecimento, tá? É um agradecimento porque depois da IBD todo mês a gente ia evangelizar e alguns, não, vamos lá, os jovens, as mulheres, sempre estavam colaborando com a gente. Então, nesse momento eu quero, falando tudo isso, eu queria ler uma passagem com vocês para a gente orar, que é muito conhecido, que diz lá em Mateus 28, 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Assim foram as palavras do Senhor Jesus. Então, essa é a nossa missão, queridos. Todos esses cultos de missão que você participou, o que você aprendeu? Que lições você tirou de todos aqueles vídeos que você viu durante todos esses meses? O que queimou no teu coração? O que te trouxe? Porque estávamos aqui cultuando a Deus, mas o que você tomou para a sua vida? Eu queria que você refletisse sobre isso. O que te ensinou? O que instigou? Eu quero realmente ser um missionário lá onde eu estou. Eu quero me desenvolver. Eu quero que o Senhor me use aonde eu estou. Né? Porque traz esse despertar. Você foi despertado? Eu faço essa pergunta para você nessa noite, para nós iniciarmos o culto. E você vai ver mais um vídeo hoje, para a honra e glória do Senhor, sobre outro país, a Milene vai mostrar. Mas eu queria que você ficasse com essa pergunta. Eu fui despertada? Eu fui despertado? Para esse novo ano que virá, qual vai ser a minha participação no reino de Deus? Amém? Então eu queria que você ficasse com essa reflexão, com essa pergunta no seu coração. Senhor, o que tu queres que eu faça nesse novo ano? Amém? Então, estou muito feliz, para a honra e glória do Senhor. E nesse momento nós vamos orar. Feche seus olhos aí nesse momento, nós já vamos adorar o Senhor, nós já vamos celebrar. Feche seus olhos, levante suas mãos. Aleluia. Pai, Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, Jesus, por mais um domingo, por mais um mês, Senhor, na tua presença, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nós não somos nada, mas tu é tudo, Senhor, e tu nos trouxe até este lugar. Tu permitiu que nós estivéssemos, Senhor, neste momento aqui, meu Pai, para cultuar, para refletir a tua obra, para nós lembrarmos aquilo que tu nos deixou, Deus, para nos lembrar do teu ID, da missão que tu deu para os cristãos, Senhor. Continua falando, continua ministrando, Senhor. Nós queremos nesse momento te entregar o nosso coração. Nós queremos, meu Pai, te celebrar. Nós queremos te agradecer. Nós queremos ter esse espírito missionário. Nós não queremos, Senhor, sair desse ano, meu Pai, na mesmice. Nós queremos, meu Pai, desenvolver na tua presença, na tua obra, Senhor. Esse é o nosso clamor nessa noite. Nesse domingo, Senhor, nós não viemos para pedir, nós não viemos, meu Pai, aqui por um acaso, mas nós viemos celebrar ao Rei Jesus, que um dia nos salvou, que um dia nos libertou, que um dia nos resgatou, Senhor.
Então, nesse momento, meu Pai, nós queremos Te agradecer, Te louvar, Te adorar, Senhor, com o nosso viver, com as nossas mãos, com o nosso coração, Senhor, meu Pai. Recebe o nosso culto, tudo aquilo que nós vamos apresentar, tudo aquilo que nós vamos colocar, meu Pai, diante de Ti. Recebe, Senhor, o nosso corpo, as nossas expressões. Aleluia, Deus, tudo que nós viemos fazer neste culto, meu Pai, recebe o louvor, a palavra, usa o Teu Filho, usa a boca dele para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, e assim seja, glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor nesse momento, e vamos agora adorar o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Daqui a pouco, a gente conseguir o computador atualizar, ele volta a funcionar aí, amém? Mas enquanto isso, pega a sua harpa cristã, o número 149. Vamos cantar juntos para a honra e glória do Senhor Jesus? No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, com a rede vou pescar muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. O meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, e me dizes que não devo continuar, mas Jesus me quis mandar, e por isso vou pescar, até que Ele me atrás em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Tem um modo, Senhor, que é próprio do amor. Ele usa dos remidos o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou, mas alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Aleluia! Nós vamos declarar essa verdade, amém? Se há uma coisa de valor, é buscar as almas para Jesus, amém? Se a coisa de valor é a rede do amor, cujo fio é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Diga! Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que dessa vez eu não tenha mais revés, pois Jesus eu levo para me ensinar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste
nesse mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, tenho gozo pelo tempo que gastei, pois terei um galardão pela festa em Sião, pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, nesse mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Nós não vamos parar, amém? Diga para o irmão que está do seu lado aí, nós não vamos parar, nós estamos de pé e nós vamos permanecer, aleluia! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, Missões, enchemos o pé, estamos de pé. diga! Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos declarar isso nessa noite. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar
a igreja do Senhor. Declare. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, vamos declarar isso mais uma vez, com toda a nossa alma, com toda a nossa fé, amém? Será que você pode declarar? Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Deus. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga a perseguição, diga! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E nós vamos declarar essa verdade até que Ele venha. Aleluia. Tá? Vamos declarar essa verdade. Aleluia. Nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo a
Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Nós declaramos Hosana. Essa oração a ele, diga: limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo, Deus, eu te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Essa voz diga: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Sinta que vem em nome do Senhor. Que vem em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos o teu nome, Jesus. Até que o Senhor venha, nós não iremos nos calar. Compartilharemos e levaremos o teu evangelho onde o Senhor nos enviar. E declararemos: vem em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Com as suas mãos erguidas aos céus, diga: Senhor, me leva aonde o Senhor quer que eu esteja. Aleluia. Eis-me aqui. O seu vento me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou, com a brasa do altar me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios
lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Vamos declarar isso nessa noite, diga. Com seu vento me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou com a brasa do altar me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Mesmo quando não entendo, te obedeço. Mesmo quando não enxergo, tenho tua voz pra seguir, pra seguir. Vou seguir, te servir. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Que a minha própria vida. Que a minha própria vida. Nada é maior. O teu chamado é maior. O teu chamado é maior. O teu chamado é maior que a minha própria vida.
essa é uma verdade. O nosso chamado é maior que a nossa própria vida. Amém? Aplauda Jesus nessa noite, glorificando a Ele. A paz do Senhor, igreja. Quão bom é estar na casa do Senhor, não é? Meus irmãos, eu digo para vocês que hoje, nesse culto de missão, meu sentimento é de gratidão ao Senhor. Eu sou muito grata a Deus, como a Bia bem falou, né? Nós estamos aqui no último culto de missões do ano, de 2023, e até aqui nos ajudou o Senhor, né? E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, né, nesse ano de 2023, juntamente com a Ana Beatriz, podermos estar na frente, né, dessa missão tão bonita, né, que é levar o Evangelho do Senhor. E nesse momento aqui, eu gostaria de conhecer os nossos tão queridos e esperados visitantes. Eu queria saber aqui do meu lado direito, quem é que está nos visitando. Você pode levantar sua mão. Glória a Deus! Glórias ao nome do Senhor. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos. Aqui do meu lado esquerdo tem alguém nos visitando nessa noite. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Irmãos, eu queria ler aqui para vocês lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Meus irmãos, meus queridos visitantes, essa é a mensagem que nós como igreja nós temos aqui para falar para você. Nós estamos aqui porque nós conhecemos e cremos nesse grande amor de Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz por você. Esse é o tamanho do amor de Deus para com a sua vida. E nós como igreja, nós estamos aqui porque nós reconhecemos esse grande amor. E você, igreja calorosa, como é que nós, assembleianos, recebemos os nossos visitantes? Vamos lá, levante a sua mão bem alto e vamos lá. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre e sejam abençoados. Glórias a Deus. Meus irmãos, vocês aqui que estão nos visitando, saibam que essa porta está aberta para receber vocês quando vocês bem quiserem. Nós estamos aqui para receber. Esses bancos aqui são para estarem cheios e são vocês que vão ocupar esses bancos. Glórias a Deus. E assim, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso último culto de missão, né, do ano de 2023, e durante esses meses, acredito que nós tivemos 11 a 10 vídeos para nós conhecermos, né, os nossos missionários. O nome desses vídeos é Conhecendo o Missionário. E esses vídeos, eles têm um propósito, né? Eles não são vídeos assim, meros vídeos, né? Ele tem um propósito para que nós, como igreja, nós venhamos conhecer a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela não se retém a somente essas 4 paredes. Acabaram de dizer ali atrás para mim que não deu certo o vídeo porque o nosso computador estava atualizando, mas como eu já comecei, vamos continuar, né? Então esses vídeos, eles têm um propósito para que nós como igreja, nós venhamos conhecer a obra que vem acontecendo. A missão, ela é muito importante porque o Senhor, Ele nos salvou. Nós cremos nesse nome, nós cremos nesse poderoso sacrifício de salvação, e nós como igreja, nós temos essa missão de proclamar o Evangelho. E a missão na igreja, na Assembleia de Deus, ela continua, e nós temos aí pastores, né, que se dispõem a abrir mão da sua vida para viver os propósitos do Senhor. Então, quando se passar esses vídeos, né, que decorreram aí ao longo desses 12 meses, é para que nós como igreja, nós venhamos clamar por esses missionários, nós venhamos orar por eles, porque nós sabemos que muitos são ali as dificuldades que eles encontram, mas nós como uma igreja que entende e compreende a necessidade e a importância da proclamação do Evangelho, nós precisamos tomar a nossa posição e orar. E não somente orar, você que tem um chamado missionário, você que tem um campo missionário onde Deus, Ele tem lhe colocado, abra sua boca.
Abra sua boca e fale a respeito desse evangelho. Abre a sua boca e fale a respeito desse Deus que lhe salvou. Fale a respeito de Cristo, que deu ali a sua vida em sacrifício para a salvação de nós, pecadores. Então, irmãos, no decorrer desse dia, dessa noite, eu peço que vocês orem por esses missionários, tá bom? Que nós vimos ali ao decorrer desse ano. Se a gente conseguir ali depois ver o vídeo, nós iremos passar. Se não, a gente vai colocar lá no grupo da igreja para que vocês venham conhecer, né, um missionário lá da Colômbia. O nosso pastor Aldenor esteve na Colômbia e no Peru e ele trouxe ali, né, a vivência daquele povo e daquele missionário que tem feito a obra. Amém, igreja? Glória a Deus. Oi, som. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu acredito que até depois, se o vídeo estiver funcionando, acho que dá pra passar, não dá não, Brena? Mas depois, o Johnson fez assim. Então depois a gente pode conhecer também, quando normalizar aí o computador, a gente passa, nem que se for depois da ministração ou antes da ministração do pastor Aldenor. Meus irmãos, abre a Bíblia de vocês em Lucas 21, por favor. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Ninguém deu um glória. Amém, Senhor. Lucas, é sobre isso que a gente vai falar agora. Lucas 21, versículo 1. Todos encontraram? Todos encontraram? Mas antes de a gente ler, queria fazer um negócio com vocês. Eu queria que você pegasse a oferta que você vai aquilo que você vai doar hoje ao Senhor. E eu queria que você segurasse. Já tá aberta a palavra do Senhor. Com uma mão você domina a palavra e com a outra mão você segura o seu dízimo, a sua oferta. Pode ser assim? Quem for ofertar no Pix, ó, o Pix da igreja tá aí, ó. QR Code e o CNPJ, né? Tá aí, ó. Ofertar a chave Pix, tá bom? Já? Seguraram? Amém? Podemos ler então? Tá escrito assim, ó. A oferta da viúva, Lucas 21. Estando Jesus no templo, observava os ricos e depositarem as suas contribuições na caixa de ofertas. Então, uma viúva pobre veio e colocou 2 ofertas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobravam, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Até aí. Quando você vai fazer a tradução dessa palavra no grego, a palavra que representa a moeda aqui, em si, ela não é moedas em si. Não é a própria palavra moedas. Mas o autor, o tradutor no dicionário Strong, me lembrei. Tem um dicionário chamado Strong e ele traduziu o Antigo Testamento. E ele não apenas só pegou a palavra original, mas ele estudou a etimologia da palavra. E o que é a etimologia da palavra? É quando você pega uma palavra na sua primazia, no início da palavra. Um exemplo, sêmen. Sêmen, semente, árvore, fruto. Vocês estão me entendendo? Então, assim, ele pegou e aplicou nesse dicionário Strong a etimologia, o início, o princípio da palavra. E quando ele traduziu a palavra moedas, a palavra aqui que ele aplicou foi a palavra bios, em moeda, bios. E aí você entende porque Jesus fala que essa mulher deu mais que todo mundo ali. E a palavra bios, ela vem uma palavra de biologia, parte, corpo, em si. Acho que alguém já está entendendo o que eu quero dizer. Então, por que essa mulher deu mais que todo mundo? Porque quando essa mulher deu mais que todo mundo, ela não deu 2 moedas, ela deu o que representava ela. Ela deu uma parte de si. Isso é biologia, ciência, uma parte de mim. Sabe por que muitas das vezes a nossa oferta não chega ao céu? Porque aquilo que você está muitas das vezes segurando, ela não te representa. Então eu queria que você entendesse, por isso que eu pedi que você segurasse aquilo que você vai dar hoje e falasse, respondesse para você mesmo, não precisa responder para mim. Isso que está nas tuas mãos te representa? Perante ao Senhor? Tu pode chegar ao Senhor, isso aqui é o que eu tenho. É isso aqui, ó. Isso aqui me representa. Isso aqui é o que eu tenho para te dar hoje. Toma, porque isso aqui vai ser tudo teu. Isso aqui me representa. Se tu pegar a minha oferta e me comparar com ela, tu vai me encontrar na minha oferta. Assim como Jesus encontrou essa mulher.
Então, quando essa mulher ofertou, ela não deu por dado as moedas. E olha outra coisa interessante, quando você vai para o início do texto, o texto fala, e Jesus observava. Então, da forma que tu observa, Jesus te observa. Então, se tu dá de qualquer jeito, Ele também te observa. Se tu dá de coração, Ele também está te observando. Se tu dá muito, mas sem entendimento, Ele te observa. Se tu dá só moedas, dá por dar, o troco ou o resto, Ele está te observando. E Jesus observava aqui. E aqui hoje, no meio de nós, não é diferente. Jesus observa eu e você. E a oferta que tu segura nas tuas mãos, ela tem que te representar. E é isso que tu tem que passar, é isso que tu tem que entender, e é isso que tem que estar vivo no teu coração. É isso que a gente vai orar daqui a pouco. Jesus, isso aqui que eu tenho nas minhas mãos me representa. E eu te dou. A gente veio do sítio hoje, né? E foi muito bom. E eu estava conversando com a Tassiane, com a filha aqui. Aí a Anne comentou um negócio sobre uma passagem de Billy Graham. Alguém conhece Billy Graham? Alguém conheceu Billy Graham? Billy Graham ele falava o seguinte, acho que até comentei na aula passada, já vou terminar, tá? Billy Graham ele falava o seguinte, você quer conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus? Olhe o talão de cheque dele. Por quê? Porque lá você vai ver, você mesmo vai se reconhecer o que foi de Deus e o que foi para você mesmo. Aí eu perguntei para a filha, e aí, como é que está a nossa situação? Ela falou, ainda está mais para nós. Nossa meta de 2024, eu quero pelo menos igualar. Em quantidade mesmo, estou falando de quantitativo. De dar ao Senhor e o que eu gasto para mim ou para minha família. É uma meta, é eu que estou falando, tá? Para mim. Por quê? Eu amo Jesus demais e Ele me amou mais ainda. Então, tudo que eu faço para Ele, eu preciso sempre estar me esforçando. Por isso que eu não me limito a dar 10% para a congregação. Eu quero sempre dar mais. Eu quero sempre dar mais. E eu quero cumprir o que está escrito lá em Tiago. Suprir o quarteto da vulnerabilidade, o órfão, a viúva, o necessitado e o estrangeiro. Se Jesus vir me cobrar hoje o meu extrato bancário, eu não tenho nada lá. Eu até falei para a filha hoje, não tenho nada na minha conta, está zerada. A gente vai ter uma ação agora, zerou tudo. Estou necessitado, estou precisando. Mas Deus proverá. Mas se Jesus chegar e falar, filho, cadê o que tu tem na tua conta? Se eu não tenho nada, tudo que eu tinha é do órfão, é da viúva, é do necessitado, é do estrangeiro. Cuide de mim, cuide da minha congregação, cuide da minha família e cuide daqueles que estão ao meu redor. Entendeu? E eu queria muito que você entendesse isso. E já vou finalizar de fato, vou até fechar aqui a Bíblia. Isso aqui é real, isso aqui é sério. Vocês lembram quando eu vim aqui falar dos lençóis aqui? Vocês lembram? Alguns domingos passados, uns 2, 3 domingos. Naquele dia que a gente veio falar dos lençóis, a gente não tinha nada. A gente precisava de R$1.800 para comprar os lençóis que está ali. A gente não tinha R$1. A gente precisava de 1.800. No dia seguinte, a gente recebeu uma oferta dos Estados Unidos de um tal valor. Depois a gente recebeu uma outra oferta aqui do Brasil de outro valor. Daquele dia que a gente veio aqui falar, até acho que quinta-feira a gente tinha mais ou menos os R$1.900. Não é nós, não é o Oridimar, não é a Tassiane, não é o Silvio por ti. E abre aqui um parênteses, nós precisamos de mais ou menos 60 escovas de dente. Se você é o dizimista que vai ofertar na nossa vida e na vida do projeto, estamos aqui precisando, tá bom? A nossa ação é dia 22, quinta-feira. E é isso, entendeu? É o nome do Senhor, é Ele, tá por Ele, é por Ele, entendeu? Então a gente, as irmãs, e aí, tá nervoso? Eu falei, não estou nervoso. Se você subir aqui, ó, subir a escada, você vai olhar aqui, alguém já subiu lá, né? Aquilo ali são mais de 200 edredons que a gente comprou. E tá lá, ó, entendeu? E eu falei, o dinheiro que é levantado em nome do Senhor é usado em nome do Senhor. Mais de 200 pessoas vão ser atingidas, no bom sentido da palavra, porque tem mais ali, com cobertores nesse final de ano. Não vão passar tanto frio. Vão passar frio, é claro, mas não tanto. Então é isso que eu quero que você entenda. De 2024 agora você pode fazer diferente. Se você aplicar isso aqui na sua vida, a sua vida financeira verdadeiramente vai ser diferente. Entendeu? E você vai passar de ser apenas só olhar e fazer, executar, ir para o campo de batalha. Existem 3 tipos de missionário. Tem um que ora, tem um que contribui e tem um que vai. É os 3 tipos de missionário. Eu quero ser os 3. Eu quero orar, eu quero contribuir, eu quero ir. E você pode ser isso também. Tá bom? Então eu quero orar por você, feche seus olhos. E eu quero que você reflita com você mesmo. Senhor, a minha oferta me representa? Responda para você e olhe para Jesus. E Ele vai te dizer se te representa ou não. E você vai dizer no seu coração se isso que você vai dar ao Senhor hoje te representa ou não. Assim como foi com a pobre viúva. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado. Senhor, tudo que nós fazemos para Ti, Jesus, é pouco demais, Senhor. E muitas das vezes nós chegamos com migalhas na Tua presença,
E sendo que o alto preço quem deu foi Tu, Senhor. Tu deu Teu Filho, Teu sangue, que não tem preço. E muitas das vezes nós queremos limitar, Senhor Deus, a uma oferta a Ti com pequenas moedas de trocados. Mas, Senhor Deus, não apenas se trata de quantidade, Senhor Deus, mas se trata de coração doador. Então eu oro, Senhor Deus, sobre a vida dos meus irmãos, que eles verdadeiramente entendam, Senhor Deus, a partir de hoje, Senhor Deus, o que é ter um coração contribuinte com a Tua obra, Senhor Deus. Delibera neste meio uma palavra de ensinamento, emancipa esse povo, Senhor Deus, a ofertar sem medo, a ofertar sem ressalvas, a sair dos 10%, a ofertar na vida do órfão, da viúva, do necessitado, do estrangeiro, Senhor Deus, a evoluir a mentalidade de doador, que eles vejam também a Tua provisão, que eles vejam também, Senhor Deus, valores, meu Pai, que eles possam dar ainda mais na Tua casa. Eu oro, Senhor Deus, para que Tu levante aqui nesse meio, Senhor Deus, pessoas que possam fazer ainda mais, que não se limitam naquilo que fazem. Abençoa a vida daqueles que não têm emprego, Senhor Deus, porque se eles não têm, o que eles podem te dar hoje verdadeiramente é o coração. E que ano de 2024, se eles não têm nada a te dar, mas eles possam, ao menos, fazer mais para Ti, evangelizar mais, ofertar mais, se dedicar mais, orar mais, ler mais, congregar mais. Esse é o mínimo que nós podemos fazer. Então eu oro, Senhor Deus, para que este povo, esta congregação, Senhor Deus, amadureça também, Senhor Deus, na questão financeira. Uma igreja viva, que é uma resposta à cidade, que é uma resposta ao bairro, meu Pai, do Lírio do Vale 2, do Augusto Montenegro. Que a nossa igreja, Senhor Deus, seja uma resposta a essa nação, porque o nosso desejo é que, se nós sairmos daqui, Senhor Deus, amanhã, que o povo que não está aqui sinta falta de nós, porque verdadeiramente aqui Tu habita em nosso meio. Então eu Te agradeço, Senhor Deus, e as palmas louvam o Teu nome. Amém e amém. Vai ser agora, Miss Land? Pode ser agora? Antes da gente ofertar, pessoal, vai passar logo o vídeo Conhecendo o Missionário, tá bom? Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui no porto de Cavalo-Corte, agora voltando para Tabatinga, e esse fim de semana vamos estar na Colômbia. Uma viagem de lancha agora no porto da cidade, os barcos aqui, ó, que é um Paranã bem estreitinho, ali já é o outro lado do rio, né? É um Paranã e o rio Solimões passa por fora. Daqui a pouco, ao sair daqui, nós vamos pegar o Solimões e descer para Tabatinga, aliás, para Letícia. De Letícia a gente pega uma rabetinha para Tabatinga. Essa é a viagem missionária. Tchau, paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui em Letícia, na Colômbia. Aqui está o pastor Nazareno, ele é pastor aqui. A casa dele está aqui ao lado, o pastor Ornei pode registrar a casa dele, do pastor Nazareno. Esse aqui é o terreno da igreja que ele comprou. Vocês podem ver aqui, ó. Só esperando aqui a bênção para construir aqui o nosso templo próprio. Porque até agora nossos cultos são realizados em salão alugado. E se Deus quiser, aqui vai ser o nosso futuro templo da nossa EADAM na Colômbia. O pastor Nazareno deu uma saudação para os nossos irmãos. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui. Obrigado, agradecendo ao pastor Aldenor que veio nos visitar, né? Então, aqui estamos com o terreno pronto para construir. E com a bênção de vocês e a graça de Deus nós vamos conseguir. Amém, pastor? Amém. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. Senhor, nesta hermosa noite, aleluya, porque tu vives y reinas por siempre, Señor.
Tú eres grande y poderoso, Señor, aleluya. Esta noche para adorarle y exaltar, vive y reina por siempre, aleluya. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esta cruz. Sí, Señor. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder, hay poder. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es mi Señor. Tú moriste en el Calvario por salvar al pecador. Me salvaste, Jesucristo, de bajeza y perdición. Hoy te entrego complacido mi contrito corazón. Glória a Deus! Tivemos aí, né, vimos um pouco a respeito do pastor Nazareno, que é quem está ali na frente, na obra na Colômbia, e também, não sei se vocês viram aí no vídeo, nós temos aqui o nosso pastor, né, Aldenor, da área 60, que estava ali fazendo a sua missão, um missionário aqui, né? Glória a Deus pela vida do nosso pastor, da pastora Ercília. Então, esse aí é mais um vídeo, né, dos pastores que estão ali fazendo missão. E eu fico assim, irmãos, muito, muito tocada quando eu vejo esses irmãos saindo do seu conforto, abrindo mão ali, talvez, dos seus sonhos para viver os sonhos do Senhor. Isso só é possível quando pessoas são obedientes ao chamado do Senhor. E é isso que Deus ele nos chama a fazer aqui hoje. Esses cultos, esses vídeos, eles são para dizer que o nosso coração ele precisa ser assim como o do pastor Nazareno, assim como o do pastor Aldenor e da pastora Ercília, que sempre trazem testemunhos aqui. O nosso coração ele precisa sempre estar sensível à voz do Senhor e, principalmente, obediente. E nós aqui como igreja, a nossa missão é olhar por cada uma dessas pessoas e orar e contribuir, como o nosso líder falou, contribuir e fazer tudo aquilo que está acessível a cada um de nós, porque a obra do Senhor ela não para. Nós estávamos aqui cantando e dizendo, né, nós como igreja, nós precisamos crescer, nós não podemos parar, as nossas bocas elas precisam proclamar o Evangelho de Cristo. E é isso que todo culto de missões, o Senhor ele vai estar falando conosco. É hora, o Senhor ele está nos chamando e nós precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor, porque o mundo ele necessita, porque o mundo ele geme, porque a gente vai ouvir na palavra do Senhor dizendo que o inimigo ele está o tempo todo ali procurando alguém para tragar. E nós como igreja, nós precisamos tomar a nossa posição. Deus ele nos chama para isso, irmãos. Então que nós venhamos orar pela vida do irmão Nazareno, pelo pastor Nazareno, e assim como todos os outros missionários que estão aí pelo mundo pregando o Evangelho, sem olhar para si mesmo, mas olhando para Cristo. Aleluias. Obrigada pela oportunidade. Senhor, Pai do Senhor, querida igreja, glória a Deus. Pastor, rapidinho, pediu para eu cantar esse louvor, louvar, pedir aqui para o grupo de louvor nos ajudar. E você, igreja, você, irmão, irmã que conhece esse louvor, cante conosco. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. É como um fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar
mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Glória a Deus. Vamos colocar em pé e cantar juntos? Aleluia. Aleluia! Declara essa verdade. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eu quisera anunciar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, nós queremos ler com vocês apenas aqui nesse momento introdutório, o versículo 8 do capítulo 2 dos Salmos. Salmos capítulo 2, versículo 8. Que diz assim a palavra do Senhor: Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Podeis sentar, meus amados irmãos. Nós estamos em um culto de missões, culto missionário. Hoje nós temos culto missionários em todas as nossas congregações. Em Manaus são cerca de 1.170 templos da Assembleia de Deus em Manaus e mais de 4.000 em todo o Amazonas. E o nosso pastor, ele sempre está nos encorajando a fazer sempre no terceiro domingo de cada mês o nosso culto de missões, falar do trabalho missionário, que é uma atividade, é um braço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, esse braço missionário. A Igreja do Senhor, ela foi chamada para cumprir essa missão, a missão de Jesus, que Jesus deixou-nos aqui na terra, de levar a sua palavra, o seu evangelho, a todas as pessoas. E a missão é uma das principais atividades da igreja. Jesus, ele nos deixou esta missão. Ele nos incumbiu desta missão, de pregar o evangelho. E não há na terra
outra instituição que recebeu esta incumbência, esta responsabilidade de pregar o Evangelho. Foi a Igreja do Senhor Jesus que recebeu. Foi eu e você. Nós temos esta incumbência de cumprir o chamado do Senhor Jesus, atender o chamado do Senhor Jesus e ir pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como os irmãos viram, nós temos já alguns meses apresentado alguns vídeos e cada mês nós apresentamos um vídeo de um determinado país. E como já foi dito aqui, esses vídeos, eles têm um objetivo de mostrar para os irmãos aquilo que a Igreja do Senhor Jesus está fazendo. Porque antes dos vídeos nós sempre falamos do trabalho missionário. Sempre nós falamos de Moçambique, sempre nós falamos de Angola, de Timor-Leste, do Japão, de Papua, alguns países na Europa, alguns países também na nossa região, da América do Sul, da América Latina, né? Mas uma coisa é falar e outra coisa é você ver alguma coisa que está sendo feito. Às vezes eu tinha alguma dúvida se os irmãos estavam entendendo o que Deus estava falando sobre missões, ou daquilo que a igreja está fazendo sobre missões, porque não estavam vendo, né? Mas a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, não é? Mas às vezes será que estão realmente crendo que a igreja faz esses trabalhos missionários hoje em 35 países? E aí veio a ideia de fazermos um vídeo e mostrar o missionário. E também para que a igreja conhecesse os missionários. E ali está o nosso irmão, o pastor Nazareno Pereira. Ele é colombiano e tem duas nacionalidades. Ele é colombiano e é brasileiro. Ele fala português, mas ele é colombiano. E a esposa também é colombiana. E nós, no mês de novembro, de 20 a 27 de novembro, nós estivemos lá nessa região, é aqui perto, é fronteira com o Brasil. Nós fomos lá em Cabalcocha, no Peru, é uma cidade a 3 horas depois de Tabatinga. E depois nós voltamos para Tabatinga e fomos a Letícia, que é Colômbia, mas é ali, é uma rua que separa apenas Tabatinga de Letícia. E lá em Letícia está o pastor Nazareno. E lá em Cabalcocha, meus amados irmãos, tínhamos lá um pastor já há 10 anos e os filhos cresceram. Eles tiveram dificuldade de permanecer na cidade por falta de escola para os filhos. Eles estavam reivindicando o retorno, o repatriamento, voltar para o Brasil. E nós estávamos protelando, mas chegou um momento que não deu mais, porque a família teve que vir para Tabatinga e o pastor ficava lá no Peru. E ele passava lá 15 dias lá, 15 dias aqui. Ficou muito difícil para ele continuar naquele país. E aí nós fomos lá para exatamente fazer essa transição. Outro pastor assumiu a igreja lá em Cabalcocha, uma cidade de mais ou menos 40 mil habitantes. E nós fomos para Tabatinga no dia 20 de novembro. E de lá nós pegamos uma lancha para Cabalcocha, chegamos lá. No fim do dia, de alguns irmãos nos aguardando, ali na frente da cidade, com louvores, com oração, com a bandeira do Brasil, com a bandeira da Colômbia. Isso é emocionante, a gente chegar num lugar desse e ver os irmãos ali, agradecendo a Deus, a igreja no Amazonas, pela atenção que é dada àquele trabalho missionário ali no Peru. E foi feita essa transição. Hoje está lá o pastor Joaquim Rolim, assumiu aquele trabalho, e o pastor João Reategui, ele voltou para o Brasil, e o trabalho está
andando. Depois nós voltamos para Tabatinga. E andando de lancha, né? E de rabeta também, os irmãos perceberam, eu estava ali numa lancha, né? Baixando o rio já de Cavalo Coxa para Tabatinga. Aliás, para Letícia, né? Porque nós viemos num barco colombiano. E depois pegamos um rabetinha para Tabatinga. Então a gente anda de rabeta, a gente anda de barco, a gente anda de avião. E esse é um trabalho missionário. E o Senhor Deus nos escolheu para fazer esse trabalho. São quase 28 anos que nós estamos trabalhando com missões diretamente. Nós fomos para Moçambique, que está a pastora. Nossos filhos eram crianças ainda, em 96. Moramos lá 7 anos, voltamos e nunca mais paramos de fazer missões transcultural. Esse braço, como eu já falei para vocês, de missões transcultural, irmãos, é uma atividade apenas em outras nações. É uma secretaria de missões que cuida do trabalho missionário em outras nações. Esse é o trabalho que nós coordenamos já há vários anos e visitamos os missionários. Nós temos uma agenda anual para visitar os missionários, para estar lá com eles, para coordenar, para enviar, para repor. Às vezes, alguém precisa ser repatriado, a gente tem que enviar alguém para lá. Esse é um trabalho que nós fazemos já há vários anos. Portanto, estamos aqui dando esse relatório para vocês. E, com certeza, a Área 60, ela vai sempre ouvir de mim, né, falar de missões, porque corre aqui nas veias, né? O sangue missionário está aqui. E aqui está a Tassiane e o Auridimar, que eles são os representantes da Vimadã aqui na área 60. Mas em cada congregação tem alguém, tem uma secretária ou um secretário que faz o trabalho, dirige o culto de missões, mas eles respondem pela área. Por isso que eu envio para ela o vídeo, ou o nosso irmão, pastor James, e ela envia para as congregações, para que os irmãos possam conhecer esses trabalhos missionários em algumas nações. E foi cantado esse louvor, né, sobre missões. Eu pedi que a pastora cantasse, né? Qual é o título? O desejo missionário. Se você tem esse desejo missionário, é só levantar a mão, dizer: pastor, eu tenho um desejo missionário. E aí, em agosto, se Deus quiser, do próximo ano, nós vamos fazer a primeira viagem, possivelmente do ano, né, para outro continente. Vamos para a África no mês de agosto. Primeira e segunda semana vamos estar naquela região, em Moçambique e Angola. E eu quero lhe convidar. Se você tem um desejo missionário, eu quero lhe convidar para você ir conosco. Vai ser a convenção da nossa igreja lá em Moçambique. A convenção de pastores. Hoje lá nós temos mais de 200 pastores. São mais de 35 mil crentes. São cerca de 426 igrejas em Moçambique. E você terá a oportunidade de conhecer o primeiro grande trabalho missionário da Assembleia de Deus fora do Brasil. Estou falando grande, porque teve outros, mas antes foram trabalhos pequenos. Mas em 96 a igreja enviou um grande grupo de missionários para Moçambique. Foram 54 famílias e nós fomos coordenando aquele projeto Deus Salve Moçambique. E hoje o resultado é esse que eu estou testificando para vocês. São mais de 200 pastores, são mais de 35 mil crentes e mais de 420 igrejas. E essa semana que passou, o pastor me ligou, já agendou para a segunda semana de agosto a convenção de pastores da nossa igreja lá. Mas como eu preciso passar em Angola, eu vou para Angola, de Angola eu vou para Moçambique. E você está convidado. E você pergunta assim: pastor, o que devo fazer para chegar lá?
para ir com o senhor? É fácil. Tire seu passaporte, tá bom? Tire seu visto, compre a sua passagem e reserve algum dinheirozinho no bolso para gastar lá, né? E será, com certeza, para mim, uma honra ter a sua companhia. Amém? Aqui está o casal que cuida de missões aqui na área, mas qualquer um dos irmãos ou irmãs que quiser conhecer a África, comer ali um chibezinho com os africanos, comer uma chima, né? O que mais, pastor, que eles comem lá? Chima, chibé, um cabritozinho, essas coisas lá, é a comida básica deles, aquele... Cabrito é bom, né? A chima é parecida assim, é uma polenta. Lá não tem milho amarelo, lá só tem milho branco. E eles pilam milho e fazem aquela massa, tipo uma polenta, né, do milho branco, e eles comem com a mão. E eles comem aquilo com qualquer coisa. Eles fazem o guisadinho lá de carne, de galinha, qualquer coisa, de peixe. Aí eles pegam aquela massa, molham ali naquele molhozinho do caldo, né? E vão comendo. É a comida básica da maioria dos moçambicanos. A maioria dos moçambicanos. Eles comem chima de manhã, eles comem chima meio-dia e comem chima à noite. Pois bem, a pastora está lembrando que quando nós morarmos lá, pelo menos uma vez na semana, nós fazemos a comida deles para nós comermos aquilo que eles comiam. Eu comia chima onde eu chegava, porque temos que comer a comida deles. Eu vou dar um testemunho para vocês, pessoal. Em 96, foi no mês de fevereiro de 96, eu fui conhecer Moçambique, antes de me mudar com a família, porque a nossa mudança foi em maio daquele ano, e em fevereiro eu fui para lá conhecer o país, conhecer as autoridades, conhecer os pastores, as igrejas, porque eu ia fazer o projeto para implantação de igrejas naquele país. E eu precisava conhecer aquele país. E aí eu recebi lá, estava na programação, um treinamento para mim. E eu imaginei que esse treinamento seria, assim, os 3 dias de estudos bíblicos, né, alguma coisa nesse sentido. Mas a pessoa que estava lá organizando disse: pastor, o senhor vai para o mato. Eu disse: mas como eu vou para o mato? Né? Sim, o senhor vai para a aldeia. Você vai subir a montanha e vai para o mato. E eu disse para ele assim: meu irmão, era um zimbabuano. Ele não falava bem português. Falava um pouco de português. Ele fala inglês. E aí eu disse: olha, eu sou caboclo do interior, eu fui criado no mato. Por que eu tenho que ir para o mato? Ele disse: não, mas eu tenho que ir para lá, tenho que ir para o mato, lá na montanha. Aí nós chegamos na vila, era uma vila, da vila nós subimos a montanha, foram 70 quilômetros, e lá em cima, muito frio, chegamos já no fim do dia, muito frio. Eu e um missionário sueco, era um jovem, ele era a pessoa que me conduzia lá no país, e ele falava português, porque o pai dele tinha sido missionário em Portugal, ele era jornalista e ele que me conduzia ali. Aí ele levou para mim uma tenda, eu ia dormir numa tenda. A tenda era bem estreitinha, mal cabia o pastor Aldenor ali. Na posição que eu entrava, eu tinha que sair. E bem baixinha, quase que encostava em mim o teto da tenda, quase encostava na minha cabeça. E muito frio, na montanha é muito frio. À noite parece que minha cabeça ia congelar. E ali eu fiquei 3 dias. Mas deixa eu falar para vocês aqui algo interessante. Primeiro dia, era uma aldeia, tinha uma igreja feita de barro, coberta de capim, né? Uma igreja grande, quase desse tamanho aqui, o templo, mas toda de barro, baixinha assim, a metade aqui dessas paredes, de altura, coberta de capim. E foi meu primeiro culto em Moçambique.
Na África, o meu primeiro culto foi no Zimbábue. Pra vocês terem uma ideia, eu me senti num terreiro de macumba, num templo evangélico. Porque os africanos gostam de cantar e gostam muito de percussão, né? Tambor, né? E dançar. E o ritmo deles, para mim aquele ritmo era um ritmo de terreiro de macumba. Mas não, eles estavam louvando ao Senhor. Eu quero que vocês entendam o que é transculturação. E aí, primeiro culto naquela aldeia, pior do que o culto lá no Zimbábue, porque era uma aldeia, era um povo lá, o povo lá andavam quase que sem roupa. Eu me senti em São Gabriel da Cachoeira quando fui pastor lá, onde as pessoas andavam quase sem roupa, né? Uma região indígena, as mulheres, o busto todo de fora. E lá naquela aldeia em Moçambique também, as pessoas descalças, mal cheirosa porque eles não tomavam banho, não tinha água. E depois do culto nós fomos jantar. E colocaram lá na mesa a comida. Quando alguém tirou a tampa da panela, era uma galinha caipira, né, galinha de quintal. Eles criam aquela galinha de quintal. E eu vi logo a cabeça da galinha bem em cima, com o bico de fora. Vocês estão entendendo? A cabeça da galinha estava bem em cima, com o biquinho lá de fora. E os pés com as unhas também querendo me beliscar, querendo me arranhar. E por cima ainda tinha aquelas peninhas boiando por cima do caldo. Foi um estágio, São Gabriel para mim foi um estágio, né? Foi um estágio. Porque lá em São Gabriel eu comi jacaré, eu comi macaco, né? Mas feito pela Índia, que é diferente de ser feito na nossa casa, né? Sem higiene nenhum, sem tempero. E eu comi peixe assado, pongó assada, mas feito lá do jeito deles. Foi um estágio para mim em São Gabriel da Cachoeira, mas lá na África já foi realmente viver a transculturação. Aí que eu fui entender por que eu precisava passar por aquele treinamento. Ele falou para mim depois, o Rod Heine, era um zimbabuano, disse: pastor, o senhor veio para cá para evangelizar este povo, e o senhor não conhece a cultura deste povo. O senhor precisa conhecer a cultura deste povo. Por quê? Entre nós e eles, meus amados irmãos, existem muitas barreiras culturais. E as barreiras nos impedem, a cultura às vezes nos impede de nos aproximar dessas pessoas. Mas aquelas pessoas eram as pessoas as quais nós íamos contactar, pregar o evangelho para elas. Por isso nós precisamos verdadeiramente ser transculturado, e isso não é fácil, porque a cultura ela tem raízes. Nós temos raízes culturais, a nossa comida, a nossa maneira de ser, de falar, de vestir, até de louvar a Deus, de servir ao Senhor, mas lá é um povo totalmente diferente, e eu precisava ter esse contato com o africano, para que quando os missionários chegassem depois de mim, os grupos de missionários que eu ia coordenar, eu precisava treiná-los e dizer para eles como eles tinham que se aproximar das pessoas e enfrentar essa barreira cultural. E nós chamamos, na missiologia, chamamos de choque cultural. É você chegar no lugar que você nunca foi e você vê pessoas totalmente de você, que vivem completamente de você. Isso chama-se choque cultural. O choque cultural, meus amados irmãos, tem missionário que supera o choque cultural em mais ou menos 5, 6 meses, 1 ano, ele consegue superar esse choque cultural. Outros demoram mais, 1 ano, 2 anos, e tem missionário que vai para o campo missionário e ele nunca consegue superar esse choque cultural. Ele nunca chega na realidade. E aí muitos voltam para o seu país. Por exemplo,
Missionários que vai para a Europa, muitas vezes eles voltam lá, tem a parte ao lado cultural, mas também tem um lado do clima. Porque na Europa, ali tem as 4 estações e o inverno lá é muito frio. Eu já peguei lá 12 graus negativo. E nós aqui nortistas, na região norte do Brasil, nesse calor, quando nós pegamos uma temperatura negativa, dói. Não é fácil, você nem dorme. E muitos vão e voltam. Na África também, em qualquer outro país do mundo. O missionário precisa, ele ter a convicção da chamada dele e enfrentar todas essas dificuldades para ele ter acesso às pessoas que ele vai evangelizar. O que nós fomos fazer em Moçambique? Evangelizar. Evangelizar quem? As pessoas. Portanto, essas barreiras precisavam serem derrubadas. Barreiras culturais. Tinha missionário que queria cantar os hinos daqui, do Brasil. E eles lá nem se importavam com os nossos hinos. Depois a gente foi ensinar, mas tínhamos que aprender a cantar os hinos deles. Nós tivemos que aprender a dançar como eles dançam. Tivemos que aprender a viver como eles vivem. Tivemos que nos tornarmos parecidos com eles, para que fôssemos aceitos também por eles. Quando você chega numa aldeia, você precisa aceitar tudo aquilo que eles lhe oferecem, para você ser aceito por eles. Um exemplo, uma certa vez, eu fui numa aldeia aqui no Alto Rio Negro, chamada Balaio, a 100 quilômetros de São Gabriel da Cachoeira, numa estrada que vai direto à fronteira Cucuí, fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Uma aldeia de mais ou menos 5.000 índios. E eu fui no caminhão da FUNAI. E lá, o motorista da FUNAI que me levou, o nome dele era Coquito. Acho que é apelido, né? Coquito não é o nome, é um apelido, Coquito. E aí chegamos lá e disse: pastor, nós temos que ir na casa do capitão da aldeia, capitão da comunidade. Anos atrás, era chamado de Tuxaua, né? Mas agora é capitão da comunidade, né? Recebeu outro título, capitão, é o chefe da comunidade, da aldeia. E ele que vai nos receber. E ele já tinha sido previamente avisado que eu ia lá, e quando nós chegamos lá, mais ou menos 11h30 para meio-dia da manhã, a pastora colocou numa vasilha, né, aquele bife acebolado, macarrão, arroz, feijão, que é a comida nossa, né? Aí eu disse: Coquito, vamos almoçar a nossa comida. Ele disse: não, pastor, o senhor vai almoçar lá na casa do Tuxaua. O senhor vai comer a comida que ele lhe oferecer. E a casa dele era uma casa assim redonda, eu não sabia onde era a cozinha nem a sala, só tinha uma entrada. E atrás já saindo umas fumaças, e eu fui por lá. E aí eu cheguei lá, tinha uma mulher tirando aquelas toras de jacaré, aquelas toras grandes mesmo, de jacaré com couro e tudo, numa panela bem grande, preta, de fumaça. E lá eles fazem o fogo, aqui de lenha, né? Bota uma forquilha aqui. Raimundo Dadinho conhece bem isso, né, Raimundo Dadinho? Fizemos lá no interior, a gente assava também assim, né? Outra forquilha aqui, bota um pau aqui e aquela panela ali de jacaré. Ela tirando aquelas toras de jacaré e colocando numa bacia e levando lá para fora, lá para a sala. Aí o Coquito disse: pastor, não é aí por aí, é por aqui. Aqui é que vamos almoçar. E aquela história de jacaré, meus irmãos, aquela carne branca, com aquele couro por cima, aquele caldo cheio de não sei de quê, aquela cor esquisita, que eu não entendia nada, mas era aquele lima, aquela coisa feia, né? Sem sal, eles não comem sal, sem nada. Aí quando eu entrei na sala, estava lá
tinha uma roda de homens e mulheres sentados de cócoras em cima de um pedacinho de pau assim, aqueles chamam de cepo, né? É cepo, né? De cócoras sentado e aquela bacia de jacaré, uma bacia de beiju e uma tigelinha com pimenta malagueta. O tempero era a pimenta malagueta e a farinha era o beiju e uma vasilha com água. E aquela tora de jacaré que eles abriu assim o couro, aquela carne branca, e eu olhei para o Coquito, ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor tem que comer, porque se o senhor não comer, o senhor não pode evangelizar aqui. O senhor não vai poder fazer culto aqui nessa aldeia do Balaio. Precisa comer. Aí eu peguei um pedaço de jacaré, botei numa cuia, aí eu tirei, o jacaré tem uma carne assim meia, né, rígida, né? Sabe aquele fiapos, peguei assim, aí eu molhei naquela pimenta malagueta, fechei os olhos, botei na boca. E peguei um pedaço de beiju, molhei na água e botei na boca, porque pimenta malagueta dói, né? Queima. E ali, meus irmãos, só Jesus. Porque para descer daqui não foi fácil. Mas eu comi. Outra vez, eu cheguei numa aldeia, já no Rio, Alto Rio Negro, em frente ao Rio Xier, uma aldeia lá, à noite, debaixo de um temporal, só eu e o Prático. Era o irmão, ele já até morreu esse irmão, ele era indígena, foi o primeiro indígena que eu ganhei para Jesus. O irmão Felismino. E chegamos lá mais ou menos 8 horas da noite. E o irmão José era o líder daquela aldeia. E fomos para a casa dele. Eu já conhecia o irmão José. E lá na hora da janta, estava lá em cima da mesa aquela panela, tampada, aquela lamparina de lata, feita de lata de leite ninho, né? Queimando diesel, aquele fumaceiro. E aí quando o irmão abriu a panela, o macaquinho estava sorrindo para mim. Aquela cabeça, o macaquinho com a boca aberta, sorrindo para mim, com os dentinhos de fora. Irmãos, eu estou contando esse testemunho para vocês porque eu sou missionário. Eu fui pastor em São Gabriel da Cachoeira há 4 anos, morei na África há 7 anos. Então, Deus me deu, eu chamo de privilégio. Ter essa experiência para mim, contar para vocês, é um privilégio. É um privilégio que Deus me deu, viver essa experiência missionária aqui no Amazonas, mas também no continente africano. E Deus já me levou em outros países e outros continentes que também tive que comer comidas. Por exemplo, comi cachorro. Eu comi cachorro na China. Só que o cachorro eu comi sem saber que era cachorro, mas comi. E a comida asiática, ela é muito condimentada, muito tempero. Você não sente o gosto da carne, é só do tempero. E comi sem saber, só depois me falaram que era cachorro. Então são essas coisas que o missionário precisa passar, se transculturar. Agora, meus irmãos, pensemos nós aqui, nós que somos humanos, somos seres humanos como os africanos, somos seres humanos como os indígenas. Aliás, nós somos também, né, descendentes deles. Eles nos chamam de branco, mas somos indígenas também. E dentro do nosso estado, do nosso país, do nosso estado, a gente já vê essa diversidade cultural, né? Não é fácil você chegar numa aldeia e você evangelizar. Não é fácil você chegar noutra nação, evangelizar. Mas o Senhor nos chamou para pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse assim, pregue apenas para o povo da sua casa, da sua rua, da sua cidade. Ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, começando na Judéia, Samaria,
né? Jerusalém e até os confins da terra. Ele mandou ir aos confins da terra. E ao você sair da sua casa, da sua terra, da sua pátria, para outras nações, irmãos, verdadeiramente requer algo que nós chamamos de renúncia. Renúncia. Precisamos renunciar a alguma coisa que está em nós, como a nossa cultura, como a nossa família, como o nosso lar, como a nossa cidade, a nossa igreja, a nossa comida, as pessoas que nós convivemos. Isso é muito difícil. Não é fácil. Isso não é fácil. Quando nós fomos indicados ou escolhidos para ir pregar o evangelho em Moçambique, existia um cidadão, um empresário inglês, que foi nosso parceiro nesta missão em Moçambique, uma missão chamada Visão Cristã, ou Christian Vision, e ele, na década de 80, ele ajudava alguns obreiros ribeirinhos aqui no Amazonas, através de um pastor, também lá da Inglaterra, chamado John Phillips, que já morreu. E o pastor John Phillips levava para ele algumas fotografias do Amazonas, aquelas igrejas influtuantes, igrejas nos barrancos, nas estradas, como viviam os nossos irmãos ribeirinhos aqui. Então ele conhecia a realidade do Amazonas. Aí quando ele ouviu falar de Moçambique pós-guerra, ele disse: já sei quem vamos buscar para evangelizar em Moçambique, aqueles pastores lá do Amazonas, porque a nossa vida é muito parecida, a vida do caboclo ribeirinho é muito parecida com a vida do africano, aquele africano que tem uma vida difícil, principalmente em Moçambique. Quando nós chegamos lá, havia apenas 4 anos que tinha terminado a guerra. Um país destruído, um povo sofrido. E ele logo pensou: os pastores do Amazonas são as pessoas que vão para Moçambique. Não vamos enviar para lá ingleses, eles não vão se adaptar. Não vamos buscar nos Estados Unidos americanos para ir para Moçambique, eles não vão se adaptar. Não vamos buscar na Ásia, asiático, para ir para Moçambique, não, eles não vão se adaptar. Mas vamos lá no Brasil, lá no norte do Brasil, lá tem uns pastores amazonenses que vivem como vivem os africanos. E aqui tem um ponto que foi muito difícil, nós chegarmos no fim do projeto, do entendimento de um projeto, porque eles queriam que nós vivêssemos como viviam os africanos nas aldeias. Mas talvez foi 1 ou 2 do interior do Amazonas, a maioria foi da cidade. Foi da cidade. E isso foi preciso um convencimento para que eles entendessem que aquelas fotografias que eles viam eram dos irmãos lá do interior do Amazonas, aqueles que comem, como diz o pastor Samuel, aqueles que comedores de jaraqui, né? E ele dizia assim sempre: nós estamos enviando, né, caboclinhos amazonenses, fedorento a pitiu de jaraqui, para Moçambique, na África. E foi isso mesmo, nós somos comedores de jaraqui. Quem não come jaraqui? Nós comemos jaraqui, né? A nossa comida para o inglês tem uma disparidade, é uma diferença muito grande. Ele come comida industrializada, nós comemos jaraqui cozido, frito com baião de 2, um limãozinho por cima, né, irmã? E é bom, é gostoso. E aí, meus amados irmãos, foi esses amazonenses que Deus levantou aqui para ir para Moçambique. Hoje lá tem uma grande igreja, que já falei para vocês, são mais de 420 igrejas, mais de 35 mil crentes e mais de 200 pastores moçambicanos. Todo esse povo, todos esses pastores, essas igrejas foram implantados, foram ganhos para Jesus, foram treinados pelos missionários dessa igreja, que foram para lá. E lá ainda temos hoje 6 famílias, 6 pastores brasileiros
nossos irmãos que estão lá pregando ainda hoje a palavra de Deus. Implantando igreja, ensinando os irmãos, discipulando, treinando. Muitos voltaram, mais de 100 foram. E hoje tem lá apenas 6 famílias de missionários brasileiros. Eu estou falando de Moçambique, irmão, porque Moçambique foi o primeiro país onde a igreja enviou um grande grupo de missionários em toda a sua história. E Moçambique, hoje, a nossa igreja lá, ela é modelo para os demais projetos missionários em vários países do mundo. Por isso, amados irmãos, conforme lemos no Salmo 8, 2:8, pede-me e eu te darei as nações por herança e a sua possessão, né? Tudo aquilo que você pedir do Senhor, Ele te dá. O que tu queres nesta noite fazer para o Senhor? Onde tu queres ir? O que tu queres fazer para Jesus? Eu sempre digo que a nossa vida, ela é feita de decisões. Quando o Senhor me chamou, Ele me chamou, mas no meu coração eu já tinha decidido o que eu queria fazer para Jesus. E nas minhas orações, ainda quando jovem, solteiro, dirigente de congregação, lá no Templo Central, toda segunda-feira eu dobrava meu joelho e dizia: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não sabia que um dia o Senhor ia me chamar para um lugar tão distante, mas Ele me pegou na palavra. E se você tem verdadeiramente um amor no seu coração, pelas almas, se você tem verdadeiramente um amor no seu coração pela palavra de Deus, pela evangelização, peça às nações, peça a Deus, adote uma nação, um país para você orar por esse povo, pelo missionário, pela igreja que lá está. Como o Auridimar já falou, missões se faz orando, se faz contribuindo e se faz indo. Eu digo sempre assim, se faz com os pés, se faz com os joelhos e se faz com as mãos. Mas, irmãos, a obra de Deus, ela é feita de decisões. Homens e mulheres que decidem fazer a obra de Deus. E nós vivemos sempre, precisamos, todo dia tomar uma decisão. Decidimos casar, decidimos comprar roupa, decidimos onde vamos morar, decidimos o que queremos comer hoje, decidimos o que queremos vestir hoje, decidimos comprar que carro a gente quer utilizar. Tudo nós precisamos decidir, mas quando vamos decidir algo que pode mudar o curso da nossa vida, nós precisamos orar muito mais ainda. Orar muito mais ainda. Porque quando você ora para, Senhor, onde é que eu vou construir minha casa? Ou como vou construir minha casa? Que tamanho? Qual é a metragem? Contrata aí um arquiteto, um engenheiro. Você planeja, você tem o recurso para isso. Mas para missões, nós nem sabemos muitas vezes, ou quase sempre não sabemos, para onde nós vamos pregar o Evangelho. E nem é bom saber, nem é bom pensar nisso, mas devemos sempre dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Lembra quando Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, naquela região hoje ali do Iraque, e Deus o chamou para ele sair da sua casa, da sua parentela, do meio do seu povo, e ir para uma terra, e o Senhor disse assim: uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ele ia. O Senhor disse: eu vou te enviar, vou te mandar para uma terra que tu não sabe onde é, eu te mostrarei. É muito fácil quando eu pego um avião aqui, agora eu vou para São Paulo, eu sei para onde eu vou. Eu pego um barco aqui, eu vou para Tabatinga, Mas quando nós saímos de casa, sem saber para onde nós vamos, é diferente. E você
Nós hoje aqui, no Lírio do Vale, no Augusto Montenegro, hoje, amanhã, segunda-feira, vai amanhecer o dia e você vai dizer, para onde eu vou hoje? Onde eu vou? Qual é a rua que eu vou evangelizar? Qual é a casa que eu vou? Qual é a pessoa que eu vou falar de Jesus para ela? Você vai orar ao Senhor, porque não sabemos. E eu vou encerrar, e a mensagem hoje foi quase toda testemunho. Eu vou encerrar contando um testemunho que alguns aqui já ouviram. Um certo dia em São Gabriel da Cachoeira, já há mais ou menos um ano lá, nunca tinha ganho uma alma para Jesus, pregava o evangelho, evangelizava, fazia culto e ninguém aceitava Jesus. E um dia eu fiquei desesperado. Eu disse, Senhor, vou-me embora. Aí eu liguei para um pastor aqui em Manaus, aqui no Amazonas. Ele não estava em Manaus, estava lá em Puraquequara. E aí eu disse, meu cunhado, eu disse, pastor João, eu vou voltar, eu vou abandonar São Gabriel. Eu vou voltar a vender queijo. Eu era vendedor de queijo. Esse povo não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus. Eu estou um ano aqui, não ganhei uma alma para Jesus. Quem aqui já fez farinha? Na casa de farinha. Alguém já fez farinha aqui? Já? Levante a mão aí, ó. Alguns já fizeram farinha. Fazer farinha é você rema o dia todinho, não sai do canto, não é? Não é assim que a gente faz farinha? Rema, a gente mexe a massa com remo, né? Mexe e não sai do canto. Dia todinho ali no forno. Eu fiz muito isso. Raimundo Aldir também, eu acho que fez farinha, né? A gente rema, não sai do canto, né? Lá em São Gabriel eu pregava e ninguém aceitava Jesus como Salvador. Eu queria ir embora, abandonar o ministério pastoral. Liguei para o pastor João e disse assim, não volte. Saia de casa, pegue a sua Bíblia, vá para a igreja orar. Olha a palavra de consolo que ele me deu. Vá para a igreja orar, depois saia para a rua, vai evangelizar. E eu fiz exatamente o que ele me falou. Aí eu peguei minha Bíblia, botei debaixo do braço, saí na direção num bairro lá chamado Dabaru. Era casas de indígenas, aquelas casas de barro, cobertas de capim, de palha. Mas sem saber para onde ia. Onde é que eu vou parar? Aquelas pessoas não queriam saber de Jesus, nem falavam português. Aí eu, andando na rua, tinha uma estradazinha assim, uma ladeira, lá na frente era o bairro, e na minha direita tinha uma casinha, mais ou menos 30 metros afastado da estrada. E eu vi ali sair uma fumaça, mas percebi que não morava ninguém, porque estava cheio de mato ao redor. E o Espírito Santo falou no meu coração, vai lá, naquela casa. O Espírito Santo, ele fala conosco. Se você pedir, Espírito Santo fala comigo, ele fala contigo. Ele fala no teu coração. E o Espírito Santo disse assim, vai lá naquela casa. Eu cheguei lá, a porta era uma porta de palha tecida. A casa coberta de capim, cercada de barro. E ali eu bati, e veio um homem, abriu a porta, aquela porta de palha. E eu me identifiquei, disse, eu sou pastor. Eu estou aqui para pregar o evangelho para você. Quando ele abriu a porta totalmente, ele pediu para mim entrar, eu entrei um pouquinho. Tinha 3 homens ali, o que abriu a porta, e tinha mais 2 sentados no chão. Eles estavam bebendo cachaça, eles tinham armas, estavam comendo traíra assada, pongó. Você sabe o que peixe é esse, não é? Aquela pongozona assada no fogo. E o fogo estava lá, teçadão, armas. Eu disse, meu Jesus, o que eu estou fazendo aqui? E eu comecei a falar de Jesus para aquele homem. Ele ficou em pé na minha frente, eu em pé de frente para ele. E os 2 sentados lá de cabeça baixa, bebendo cachaça e comendo peixe assado. E comecei a falar de Jesus para ele. E eu percebi que aquele homem começou a lagrimar. Ele disse assim para mim, pastor, eu era crente e estou desviado. E eu quero me reconciliar agora com Jesus. E aquele homem dobrou os joelhos para me orar por ele, e os 2 que estavam lá
sentados, comendo peixe assado, tomando cachaça, e disseram: pastor, e nós queremos aceitar Jesus como Salvador. Aqueles 3 homens, naquele dia, um se reconciliou e os 2 aceitaram Jesus como Salvador. Depois da oração, eles disseram assim para mim: pastor, nós não somos daqui. Nós viemos aqui cumprir uma missão. Mas a missão deles não era pregar o evangelho. Eles eram pistoleiros. Ali é uma região, vocês sabem, de corredor. É uma região também de garimpo. É uma região que há muito esse tipo de pessoas por lá. Meus irmãos, nunca mais eu vi aqueles homens na cidade. Eles não eram de lá, eram todos de fora. Todos de fora. Não sei de onde, não disseram de onde eram. E no dia seguinte eu fiquei tentando ouvir se alguém morreu na cidade, alguém foi assassinado. Ninguém morreu, ninguém foi assassinado. E eu entendi, aqueles homens voltaram, foram embora daqui da cidade e não mataram ninguém. Aqueles homens aceitaram Jesus como Salvador. Irmãos, a partir daquele dia, Jesus começou a salvar pessoas em São Gabriel da Cachoeira. Se eu tivesse voltado, mas eu ouvi, alguém disse: fica, faz a obra. E eu decidi, eu preciso continuar fazendo a obra do Senhor Jesus. Guarde no seu coração esse testemunho desse servo, né? As minhas experiências que passei para vocês hoje num culto de missões. E missões é a evangelização. Evangelização é a missão da igreja. O Senhor nos escolheu para evangelizar, para ganhar almas para Jesus. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não se envergonhe de pegar a sua Bíblia, botar debaixo do braço, sair nas ruas pregando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tenha vergonha de falar de Jesus para ninguém, para ninguém. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele perante o meu Pai que está nos céus. Não se envergonhe de falar de Jesus. Amém? Quantos vão para a África comigo em agosto? Levante a mão. Olha, aqui tem um que vai. Tem mais um casal aqui também que, né? É só ajustar. Isso não é problema não. Né, Tassiane? Né, irmã? Não é problema. Pastor, eu não tenho dinheiro. Não tem? Se você decidir ir, vai aparecer o dinheiro. Não é assim? Se você decidir ir, o dinheiro, isso é consequência. Vai aparecer. Não se preocupe com isso. Está aqui falando, né, Daniel Berg, que quando vieram dos Estados Unidos para cá, eles foram dormir na praça, não foi? Dormir na praça, lá em Belém do Pará, comendo manga, aquela mangueira ali naquela praça, lá em Belém. Foi assim. Muitos missionários nossos lá em Moçambique abriram igreja debaixo de uma árvore, de uma castanholeira, de uma mangueira, pastor Ocelino. E hoje estão lá os templos cheios de crentes, lotados de crentes, salvos por Jesus, porque alguém decidiu ir pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Nesse culto de missões, eu quero perguntar se há entre nós alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não abriu seu coração para Ele, quem sabe você pode hoje entregar a sua vida a Jesus e se tornar um missionário, se tornar alguém que, assim como eu e muitos, foram pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguém para aceitar Jesus?
Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Nossa irmã, esses são os passos mais preciosos da sua vida, minha irmã. Essa decisão, essa é a melhor decisão que você já tomou na sua vida, é abrir o seu coração e deixar Jesus entrar no seu coração por toda a sua vida. Deus te abençoe. Seu nome hoje será escrito no livro da vida. Você receberá hoje o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você receberá hoje um novo coração, uma nova mente. Você hoje passará a conhecer aquele que um dia saiu dos céus, deixou a sua glória, o seu esplendor, o seu trono de glória, veio a este mundo viver aqui como um de nós e deu a vida por nós. Esse foi Jesus Cristo, o primeiro missionário. Ele não deixou uma cidade, ele deixou uma glória, deixou a glória. Ele se humanizou, tornou-se como um de nós, morreu por mim e morreu por você. E hoje você está aceitando Jesus como seu Salvador. Que o Senhor te abençoe. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar. Pode chegar um pouco mais na frente. Eu quero pedir a nossa ministra a Consuelo, pode ir lá também junto com a irmã, né? Glória a Jesus. Aleluia. A pastora, cadê a pastora? Estava aqui ainda agora, a pastora. Glória a Jesus. Estenda suas mãos para cá. Como é seu nome? A irmã Geralda. A irmã Geralda. Depois da oração, irmã Geralda, você vai olhar para trás e você vai conhecer a sua nova família em Cristo Jesus, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar pela vida da irmã Geralda, que nesse momento entrega o seu coração a ti, Senhor. Entra no coração dela, Pai. Faz morada no seu coração. Enche-a do teu Espírito Santo. Lhe dá sabedoria, Senhor, para ela compreender, entender, Senhor, a tua vontade, a tua palavra. Senhor, que ela possa crescer, ó Deus, assim como uma criança cresce se alimentando da tua palavra dia após dia, Senhor. Sê com ela, que ela seja, Senhor, doravante uma pessoa, instrumento em tuas mãos, para evangelizar outras pessoas, começando da sua própria casa, da sua família, na rua onde ela mora, no bairro onde ela mora, que ela seja uma missionária tua a partir desse momento, Senhor. Sê com a nossa irmã, sê com ela, Jesus. Abençoa por extensão toda a sua casa, abençoa o seu lar, a sua família, sê com ela, Senhor. Deus querido, continua abençoando a tua noiva, a tua igreja, e nos leva em paz para os nossos lares. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, hoje e eternamente. Os que creem, digam amém. Olhe para trás, minha irmã. Pode olhar para trás aí. Essa é a sua família. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Está encerrado o culto. Deus abençoe e tenham todos uma ótima semana. O Senhor por todos.